opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com as informações da nossa região dentro do Manhã Bandeirantes. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 da manhã com Pedro Campos, Thaís Freitas, o Cláudio Humberto, a Sônia Blota e todo o time de jornalismo também na tela da Band News TV. A partir de agora, eu, Heitor Fredo, comando Manhã Bandeirantes, convidando você a fazer parte do nosso giro da informação, da sua participação sempre importante conosco e girando o time de reportagens em FM 85.7. Você nos acompanha também pelos aplicativos digitais. Band Play é o aplicativo oficial do Grupo Bandeirantes com todo o conteúdo produzido em rádio, TV, podcast, internet, gratuitamente na palma da sua mão. Você nos acompanha também pelo portal bandmulti.com.br. Muito bom dia para você que já está bem informado com os destaques da região e que na aba ao vivo, clicando na bolinha vermelha, acompanha a nossa programação 24 horas por dia. Uma ótima quinta-feira para quem está conosco também, acompanhando com imagens o nosso Manhã Bandeirantes em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 45.900 inscritos nesta comunidade. Se inscreva também na Rádio Bandeirantes Campinas e receba sempre ao vivo em primeira mão a notificação dos programas esportivos, dos programas de jornalismo, das transmissões de futebol que a Rádio Bandeirantes Campinas leva você pertinho do gol, na cara da informação. Ontem, por exemplo, você acompanhou com o Roger Williams a suada vitória do Palmeiras que adia a decisão do Campeonato Brasileiro para o próximo domingo, 2-1 contra o Cruzeiro. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 e agora, na última rodada, para ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai precisar vencer o Fluminense no Allianz Parque e torcer para o São Paulo vencer o Botafogo no estádio Newton Santos. Domingo, todas essas emoções estarão também no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Comigo aqui nos estúdios na RB, os trabalhos técnicos com a mesa de som e a central técnica estão nas mãos de Danilo Capucci. A coordenação é do Gil Kleber. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, estamos chegando à reta final da primeira semana do último mês deste ano e com o tempo cada vez mais doido. Ontem um frio para cada um. 5h30, 5h40, por exemplo, Campinas registrava 22 graus. Já superamos esta marca às 10h04 da manhã com os termômetros do Cepagre da Unicamp, agora marcando 26 graus. É porque a frente fria está cada vez mais distante do estado de São Paulo. A previsão para hoje é de um dia de sol entre nuvens, muitas nuvens, e a possibilidade da formação de pancadas de chuva de forma isolada. Durante a manhã, não. Na hora do almoço, a chance é pequena. À tarde, sim. Pontualmente, durante breves períodos de tempo, a chuva pode ser forte, com rajadas de vento e até raios também registrados em Campinas.
Temperatura volta a subir e a máxima hoje é na casa dos 28 graus. Amanhã já é calorão de novo. 31 de máxima na sexta-feira, para a gente fechar a semana dos dias úteis com o termômetro lá em cima, mais com cara de verão do que com cara de inverno, como estava ontem a cidade. Ainda assim, Campinas mantém bosques e parques fechados nesta quinta-feira. Os 25 espaços públicos da cidade ainda não estão liberados para o passeio, para a prática de esportes. O índice de chuva acumulado nas últimas 72 horas, que a Defesa Civil mediu, 143,8 milímetros. Fechamento dos parques e bosques ocorre quando são mais de 80 milímetros no intervalo de 72 horas. Como ainda estamos dentro deste prazo, e embora ontem a chuva não tenha sido considerável, em boa parte da cidade sequer choveu, ainda assim o solo úmido mantém a cautela por parte da Prefeitura de Campinas. Então, hoje, seguem fechados os parques e bosques. A reavaliação, se podem ou não ser liberados, só acontecerá amanhã. Então, não tem nem aquela expectativa depois do almoço, se há alguma chance ainda hoje disso acontecer. Por enquanto, não. Por enquanto, o que nós temos de certeza é que hoje parques e bosques permanecem fechados na cidade. As rodovias que cortam nossa região hoje tem uma informação importantíssima, com reportagem a caminho. Em instantes nós vamos trazer com Igor Val, direto da rodovia dos Bandeirantes, a triste notícia de uma batida em que 4 pessoas terminaram mortas e 5 ficaram feridas num acidente envolvendo caminhão e um carro da concessionária que administra o trecho, a CCR Autoban. Foi na pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes nesta madrugada. Foram 2 caminhões e um carro que se envolveram nessa colisão. Colaboradores de uma obra realizada no trecho da rodovia dos Bandeirantes foram atropelados. Desde então, há interdição e um enorme congestionamento que chegou a 15 quilômetros mais cedo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão teria invadido uma área que estava sinalizando uma obra na rodovia. A concessionária usa não só a CCR Autoban, praticamente todas, o horário da madrugada para fazer as obras de maior impacto, para evitar que haja trânsito, para que haja congestionamento durante o dia. Fora, portanto, dos horários de pico, é possível fazer essa obra sem causar impacto no trânsito. E para quem nunca passou em frente a uma delas, há uma sinalização com cones, com luminosos, com profissionais que ficam sinalizando com as bandeirinhas já há alguns quilômetros antes. O caminhão teria desrespeitado toda essa sinalização e invadiu a área de obras. O veículo colidiu com outro caminhão, com um carro, e atropelou os trabalhadores que ali estavam fazendo essas intervenções na área da rodovia dos Bandeirantes. A concessionária informou que o acidente foi por volta de 4h30 da manhã, no quilômetro 55, pista sentido capital interior. Portanto, para quem vem para Campinas, há uma interdição neste momento. Mas antes vamos falar sobre o estado de saúde das outras vítimas, que é mais importante do que o trânsito. 5 pessoas feridas. 3 em estado grave foram conduzidas ao pronto-socorro do Hospital São Vicente, em Jundiaí. 2 com ferimentos leves foram atendidas pela equipe de resgate da concessionária com ambulâncias que foram ao local. A pista sentido interior está interditada até agora. Quilômetro 55, há um acidente e um desvio está sendo feito pelo quilômetro 47. Então, quem sai de Cajamar, quem vem da capital paulista, antes mesmo de chegar a Jundiaí, faz um desvio nesse trecho e é direcionado para a rodovia Anhanguera. O acidente foi no 55. Há lentidão antes do quilômetro 47, para os motoristas que estão tentando entender o que aconteceu, por que não podem seguir viagem pela rodovia dos Bandeirantes,
essa é a explicação. Tem placas sinalizando, aqueles letreiros da rodovia estão informando sobre esse desvio, mas ainda assim muita gente é pega de surpresa na hora em que dá conta de que não vai poder seguir pela rodovia dos Bandeirantes. A rodovia Anhanguera, em função desse acidente, tem também congestionamento pelo excesso de veículos. Já é um trecho complicado. E aí, tudo que é da Bandeirantes é direcionado para Anhanguera, 11 quilômetros de lentidão, do quilômetro 50 até o quilômetro 61. Vida complicada para o motorista. Então, passando ali o quilômetro 61, ele é logo depois da entrada, um pouquinho próximo ali à entrada da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Passando a Dom Gabriel, o trânsito flui normalmente. O motorista consegue voltar a imprimir velocidade. Mas até ali tá tudo travado também na rodovia Anhanguera. Manhã complicada. Se você tem compromisso e precisa passar pelo trecho sentido Jundiaí, tente aquela reunião online ou tente atrasar o seu compromisso, porque não está fácil. Na pista sentido capital, tem trânsito também lento, mais por curiosidade do que por qualquer reflexo do acidente em si. Entre o quilômetro 64 km 60, o motorista também está naquele para e anda. Mas ainda assim é melhor essa opção do que a rodovia dos Bandeirantes. Porque mesmo que o acidente não tenha sido sentido capital, você sabe o que acontece. A pessoa dá uma freada, segura o carro para filmar o que aconteceu, para tentar entender por que está tudo parado do outro lado. E o reflexo disso, congestionamento do quilômetro 41 ao quilômetro 55 na pista sentido interior e lentidão na pista sentido contrário, sentido São Paulo também. Se puder evitar esse caminho da rodovia dos Bandeirantes hoje, vai fazer um bom negócio. E a Anhanguera, esperar o momento em que o trânsito estiver um pouco menos carregado. Se não for possível, deixe o som da Rádio Bandeirantes no veículo, que a gente, ao longo da manhã de hoje, vai continuar atualizando esse grave acidente registrado nas últimas horas aqui na região. Rodovia Dom Pedro também com lentidão nesse momento. Trecho entre Valinhos e Campinas registrou um acidente sem feridos. Quilômetro 128, próximo ao trevo da Leroy Melim. Não há interdições na faixa agora, o carro já está no acostamento, mas ainda há reflexo com lentidão no trecho às 10 horas e 13 minutos. A nossa reportagem a partir de agora traz detalhes sobre ocorrências que marcaram as últimas horas e foi descoberto o galpão da gasolina batizada. Cidade de Paulínia. Um endereço que foi vistoriado e descoberto que o fluxo intenso de caminhões entrando e saindo não era à toa. Ali funcionava uma espécie de refinaria clandestina. Combustível ali chegava, passava por um processo químico em que fica popularmente conhecido como batismo, para que o veículo que você abastece recebesse uma mistura de gasolina, etanol, outras bombas no produto que você compra. O cliente paga como gasolina. E até tem um pouco de gasolina. Mas vem cada lixo no meio e depois o estrago é grande no veículo. A polícia já sabe, inclusive, qual rota seria feita. De Paulínia para onde? Onde o combustível seria revendido? Dúvidas que a repórter Lucimeire Ramalho tira a partir de agora aqui no Manhã Bandeirantes. Pois não, Lucimeire? Oi, Heitor, é isso sim, viu? O combustível adulterado, o combustível que seguia para a capital paulista, viu? Como começou essa história, viu, Heitor? A refinaria da cidade de Paulínia tem os vigilantes, né? Eles fazem a vigilância ali para verificar os dutos de combustíveis e evitar furtos. E durante essa ronda, né, ali pelo local, eles verificaram duas carretas que estavam próximas ali
a refinaria de Paulínia, estavam rodando por ali. Eles desconfiaram e avisaram a guarda municipal. Os GMs então foram ali até o local para tentar encontrar essas carretas e localizaram uma delas. Pararam então o motorista para saber o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo por ali, já que é um local bastante ermo, uma parte da área rural da cidade de Paulínia. Ele disse que iria carregar a carreta com combustível, mas não sabia exatamente onde era o local, estava tentando chegar. Os guardas então disseram, viu, Heitor, que já tinham feito ali uma busca, as câmeras de segurança da cidade já tinham localizado ele e uma outra carreta rondando por ali, então ele acabou dizendo que iria para um sítio na área rural de Paulínia para carregar, né, essa carreta com combustível, e esse sítio era um local justamente para fazer aí a adulteração desse combustível. Os guardas foram até lá, né, com esse homem, ele levou os guardas até o local e chegando lá já tinha um homem na portaria e outras pessoas do lado de dentro, inclusive uma carreta já pronta saindo do local para seguir para o destino. Os guardas entraram, dois desses homens ainda tentaram fugir, mas os guardas conseguiram chegar até eles e aí então se verificou, né, esse local pronto para fazer a adulteração do combustível, viu, Heitor? Os guardas encontraram por lá 3 tanques com 30 mil litros de combustível adulterado em cada um desses tanques, também outros 2 containers contendo gasolina, ainda 2 carretas sem rodas, justamente as carretas utilizadas, né, Heitor, como um depósito ali para deixar o combustível para depois ser adulterado, e também bombas elétricas utilizadas para tudo isso, né? Esse combustível então adulterado, eles acabaram informando aí aos guardas municipais que o combustível era levado para a cidade de São Paulo, para postos de combustíveis na cidade de São Paulo. 3 desses homens foram presos em flagrante, essas carretas e todo esse material aí foi apreendido, e agora, né, Heitor, a investigação segue pela Polícia Civil da cidade de Paulínia para saber a origem desse combustível, de onde vinha esse combustível para ser adulterado ali naquele local, e também esses postos em São Paulo que recebiam esse combustível, né? Os proprietários sabiam que era o combustível adulterado, pagavam mais barato por isso ou não sabiam dessa adulteração. Então, a partir de agora, segue a investigação pela Polícia Civil de Paulínia para chegar aí, né, para responder a essas perguntas que faltam, né? De onde vinha o combustível e se quem recebia em São Paulo sabia que era um combustível adulterado. Viu, Heitor? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Está preso o homem suspeito de ter matado a ex-esposa com 18 facadas no Bosque do Parque Valença, em Campinas. Eliane Alves de Souza, mãe de família, teve o corpo sepultado no cemitério dos Amarais e desde que o crime aconteceu, buscas foram feitas. E a descoberta de que ele havia fugido para o litoral de São Paulo. Agora, detido, responde pelo crime de feminicídio. O ato de matar uma mulher por não aceitar o fim de um relacionamento pelo fato dela ser mulher. Um agravante para o crime de homicídio. E o repórter Guilherme Selegato conta pra gente como foram as buscas que resultaram na prisão deste homem. Guilherme. Desde novembro, a Polícia Civil fazia buscas para localizar o principal suspeito de ter assassinado Eliane Alves de Souza. O homem de 32 anos, que era ex-companheiro da vítima, foi preso pela Polícia Militar em Praia Grande, na Baixada Santista, e trazido para Campinas. O ex-marido da vítima foi localizado durante patrulhamento da PM, que notou um comportamento estranho no homem. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas após buscas no banco de dados, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Através do depoimento de familiares da vítima e de moradores da região onde o crime aconteceu, a Polícia Civil solicitou a prisão do suspeito no dia 13 de novembro. 4 dias após o crime. Eliane foi encontrada morta com 18 golpes de faca nesse bosque, no Parque Valença, em Campinas. Ela voltava do trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro e trazida para cá. Familiares contam que Eliane já vinha sofrendo ameaças do ex porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Este foi o 8º feminicídio em Campinas neste ano. Agora são 10h19, tem operação da Polícia Federal neste momento em andamento em Campinas, combate a crimes de pornografia infanto-juvenil. Pedófilos que armazenavam material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. É uma nova etapa da Operação Escudo da Inocência. E o que tem de gente caindo por esse crime é impressionante. Esse ano, especificamente, a Polícia Federal fechou o cerco contra pedófilos. E hoje, 3 pessoas estão presas
nessa nova etapa da operação. O objetivo é combater a exploração interrompendo a circulação pela internet de conteúdos de pornografia com crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura ainda se os envolvidos participavam da produção dos conteúdos. Aí a história fica ainda mais grave. São 4 mandados de busca e apreensão cumpridos agora. 3 em Campinas, 1 em Indaiatuba. Ordens expedidas pela 1ª e 9ª Vara Federal de Campinas, com base nos inquéritos policiais, na entrega da denúncia ao Ministério Público e na confirmação de que esses homens estariam envolvidos na troca desse material. 3 pessoas presas, como eu disse. Dos presos, 2 são de Campinas e o terceiro é de Indaiatuba. E os 3 foram presos em flagrante. O que isso significa? Que a polícia foi lá para cumprir o mandado de busca e apreensão. Foi para coletar provas, recolher celular, recolher aparelhos como tablet, computador, notebook. Foi só abrir o computador que a prova do crime saltou na cara dos policiais. E aí a prisão é em flagrante, porque já tem a certeza do armazenamento desse material, que muitas vezes é compartilhado com outros bandidos que moram em outros países. Por isso que a investigação ela não termina com a prisão pelo conteúdo armazenado. O próximo passo é saber a origem desses vídeos. Muitos deles são produzidos na Europa, na Ásia, no continente africano, mas tem muito vídeo produzido no Brasil. Os investigados respondem nesse primeiro momento pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. Somadas as penas, esses crimes podem resultar em 10 anos de prisão. Se identificado for que algum deles produziu, gravou esses vídeos, aí a exploração sexual tem uma pena ainda mais alta. Pode chegar a 23 anos de prisão, porque aí o criminoso se enquadra no artigo que fala sobre estupro de vulnerável. E aí a pena é ainda maior. Falei que tem muita operação acontecendo esse ano, essa já é a 14ª fase, não só de 2024. Nos anos anteriores, a polícia também mantinha essa mesma equipe que recebe e troca informações com as polícias de vários países do mundo. Uma vez identificado, por exemplo, por um policial na Europa, que o vídeo foi recebido do Brasil, a Polícia Federal tem acesso a esse inquérito, a essas investigações e essa troca de informações que também são enviadas do Brasil para lá, é o que está fazendo cair tanto pedófilo. Bandidos que acham que por estarem atrás de um computador estão protegidos da força da lei, estão se escondendo, mas não estão. Se os bandidos estão cada vez mais criativos na tecnologia, a polícia também está cada vez mais preparada para combater os crimes virtuais e cibernéticos. O problema é que eles são muitos. O Felipe Peixoto traz uma reportagem sobre o aumento dos golpes virtuais nesse fim de ano. E aqui eu não estou falando mais de pedofilia, a gente já fala de outra modalidade, dos bandidos que usam o computador para disfarçar os seus dados. Um perfil falso para se passar por pessoas que não imaginam o estrago que pode ser feito na vida de cada uma delas. Felipe conversou com o Leandro Morales, que é perito digital, e ele vai explicar para a gente quais são os golpes que hoje estão mais na mira da polícia. Perto do Natal, a disputa é acirrada pelo consumidor nos meios digitais. E os golpistas aproveitam as buscas online por presentes para tirar dinheiro dos menos atentos. Vitor perdeu R$2.000 assim. Ele estava atrás de um notebook e acreditou num anúncio falso no Facebook. É aquele sonho, né? Falar, vou comprar um negócio para mim, né? Aí beleza, eu fiz o pagamento e fiquei aguardando ele. Me dá ok. Na hora que ele falou, foi um golpe, a ficha caiu, não sabia o que fazer.
Segundo a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, os golpes mais comuns envolvem a criação de lojas falsas. Páginas que simulam sites e redes sociais de lojas varejistas famosas e promoções falsas enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp. Tem que desconfiar de preços muito baixos, de mensagens suspeitas e de lojas com perfis recentes nas redes. Outra dica é pesquisar a reputação de sites não tão conhecidos. E cuidado com o meio do pagamento. O Pix é o favorito dos bandidos. No momento onde você está fazendo o envio do Pix, muitas vezes está o nome de uma pessoa física, muitas vezes está o nome de uma empresa que não tem nada relacionado àquela empresa que você está comprando. Então, são pontos que você precisa ficar atento para ter uma segurança mais na internet. A impunidade contribui para que as quadrilhas continuem atuando. No estado de São Paulo, por exemplo, na média mensal, são cerca de 60 mil casos de estelionato, mas apenas 107 prisões pelo crime no estado. A pena para esse tipo de golpista virtual pode chegar a 8 anos de prisão. O duro é saber que muitas dessas modalidades criminais passam pelas redes sociais, que tem como seu grande fator a chance da gente se reaproximar de pessoas. Quanta gente que a gente não via há tantos e tantos anos, pessoas que você perdeu o contato durante a vida, com quem você estudou junto, você reencontrou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Twitter é um pouco menos, né? Twitter é mais para você acompanhar quais são os principais assuntos do dia, as conversas que as pessoas estão falando. Mas as outras redes sociais, principalmente, elas vêm com esse caráter de reaproximar pessoas. Também com uma ideia de criar em você uma bolha que você possa viver dentro daquele mesmo nicho, daqueles gostos pessoais e, consequentemente, das publicidades que vêm até você. Isso tudo faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é bandido utilizando rede social, se passando por página de empresa séria, se passando por pessoas que nem sabem que suas fotos e seus dados estão sendo usados por bandidos, e com uma sensação de que a resposta da ferramenta não é suficiente. Você faz uma denúncia no Facebook de alguém que está usando a sua imagem, de alguém que está usando a sua foto, de alguém que está usando o seu nome, e ali, ó, o tempo passa, a pessoa já entrou em contato com Deus e o mundo, a pessoa já vendeu na sua página, às vezes, do Instagram, ou fingiu que vendeu, TV, eletrodoméstico. Quem nunca abriu o Instagram, viu a foto de algum amigo, e aí a pessoa do nada, gente, estou vendendo aqui um PlayStation por R$500, estou vendendo uma TV por R$600. Quem tiver interessado é só chamar na DM e fazer o Pix. E não é a pessoa. A conta foi invadida, a conta foi hackeada. Ou alguém criou um perfil como se fosse o da pessoa. Essas são algumas das discussões que estão no marco da internet. Assunto que volta nesta quinta-feira em mais uma sessão do julgamento que pode alterar o que hoje é lei e responsabilizar empresas de tecnologia pelos conteúdos publicados nas redes sociais. A discussão muitas vezes ela vai para um lado apenas ideológico. A discussão do que você posta, de opinião política, do limite entre o que é opinião e o que é ofensa, de onde entra um crime como injúria, como calúnia, difamação, numa postagem nas redes sociais. Mas também faz parte da discussão das leis da internet do país evitar que criminosos continuem fazendo a farra por essas páginas. A ação continua em discussão. Ontem foi o momento de um debate em que ministros puderam expor a sua opinião, o seu levantamento feito através de tudo que foi produzido para esse julgamento. E a ação questiona o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isenta as Big Techs de responsabilidade sobre o conteúdo publicado. Hoje a empresa só é punida se não acatar uma ordem judicial para apagar um perfil ou derrubar uma postagem. As empresas que operam as redes sociais afirmam que não toleram violência e comportamentos nocivos às redes.
Mas será que é bem assim mesmo que a banda toca no Brasil? A reportagem do Alex Guzmão conta pra gente o que foi discutido ontem no STF e o que volta à pauta nesta quinta-feira em Brasília. O ministro Dias Toffoli lembrou no julgamento que o massacre numa creche em Blumenau e o ataque à bomba no Supremo foram anunciados em redes sociais. Ameaças que, segundo ele, deveriam ser barradas, assim como anúncios falsos. Aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências, eles também poderiam identificar, esses mesmos algoritmos, as inverdades. Eles poderiam verificar a publicidade falsa. Toffoli é relator na ação que questiona o artigo do Marco Civil da Internet que isenta as Big Techs da responsabilidade sobre os conteúdos publicados. Hoje, a empresa só é punida se não acatar ordem judicial para apagar um perfil ou derrubar uma postagem. Os crimes praticados no ambiente virtual, segundo o ministro, devem ser combatidos com as mesmas regras do mundo real. Caso contrário, para o relator, o que prevalece é a impunidade. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o controle tem que ser externo. Infelizmente, a autorregulação faliu. Então, é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, se preserve a honra das pessoas e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, se preserve o Estado de Direito. Em nota, a Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, afirma que não tolera violência e outros comportamentos nocivos às redes. Segundo a empresa, durante o período eleitoral, quase 3 milhões de conteúdos inapropriados foram removidos do Facebook, do Instagram e do Threads. Threads é como se fosse o Twitter dentro do Instagram. Mensagens curtas para concorrer justamente com o antigo Twitter, hoje X. O Google diz que abolir regras que separam a responsabilidade civil das plataformas e dos usuários não vai contribuir para o fim da circulação de conteúdos indesejados na internet. A empresa defende ainda que o Marco Civil da internet seja aprimorado. As Big Techs estão falando a respeito dessa lei que é de 2014. O debate gira em torno da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que é aquele que estabelece as regras para o funcionamento da internet no Brasil. Essa lei é de 2014, estamos em 2024. Se a gente pensar isso como lei, é um prazo curto. A gente se acostumou ao longo da história a ver as leis demorarem até um tempo para serem entendidas pelo brasileiro. Só que quando a gente fala de internet, 2014 já virou museu. O que era grande tecnologia em 2014, hoje já está defasado. Hoje você abre um vídeo que você recebe no WhatsApp, você pode ver o que você quiser através da inteligência artificial. Recentemente, para dar exemplos assim não tão nocivos, na despedida do técnico Fábio Carille dos Santos, última entrevista coletiva. Ele fez aquele discurso protocolar de quem está deixando o clube. A inteligência artificial nas mãos de quem quer usar para o mal, embora nesse caso mais para uma piada do que para qualquer assunto sério, conseguiu produzir um vídeo em que você vê a boca de Fábio Carille mexer com frases que ele não disse, como se estivesse ironizando a torcida do Santos. Isso é só um exemplo. Todos os dias, neste tablet que eu tenho em mãos, que eu recebo a sua mensagem do Manhã Bandeirantes, chega algum vídeo com inteligência artificial colocando palavras na boca de políticos. Montagens feitas para distorcer informações. Mas elas são muito, muito realistas. Então, o que em 2014 era a realidade daquele momento, hoje já não é. Se a gente não acompanhar com leis o que a tecnologia apresenta de ferramentas, a gente vai sempre estar defasado. A discussão tem que ser feita, as plataformas precisam fazer parte do discurso, mas a gente não pode fingir que o que tem de lei hoje já é suficiente. Se você processar alguém por injúria, por calúnia, esse processo vai levar meses, talvez anos. Agora imagine esperar um ano para você
provar que uma postagem feita contra você, de alguém que está te acusando de um crime que você não cometeu, era mentirosa. 1 ano. Esquece. Depois de 1 ano, o estrago já está feito. A imagem da pessoa já foi destruída, a reputação dela, contratos profissionais, problemas pessoais em família, o estrago já está feito. Ah, mas antigamente isso também acontecia com os jornais, por exemplo. Quando o jornal publicava algo e ele era processado, depois a denúncia vinha, processo de difamação. Sim, dentro do ritmo que demorava para uma notícia se espalhar de um jornal em uma sociedade. Hoje você publica algo no Facebook, você coloca algo numa página da internet, em segundos isso se espalhou. Então, é diferente o mundo de 2024 do que era de 2014 e do que era quando o Código Penal foi escrito. Ou a gente acompanha, ou a gente vai ter sérios problemas de vítimas que não têm a quem recorrer, porque a nossa legislação não prevê. Agora, enquanto a responsabilidade das Big Techs é discutida no Supremo Tribunal Federal, o Senado pode aprovar hoje uma lei que regulamenta o uso da inteligência artificial. O texto deve ser aprovado na sessão de Comissão Temporária de Inteligência Artificial da Casa. Isso existe. Em seguida, o projeto vai ser analisado pelo plenário do Senado. A proposta é de autoria do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, que quer concluir a votação antes de deixar a presidência do Senado. O texto diz o seguinte, são 2 os objetivos. Primeiro, estabelecer direitos para a proteção de quem faz o uso da inteligência artificial. Segundo, a disposição de ferramentas de fiscalização e supervisão da tecnologia com regulação e segurança jurídica. O texto também define fundamentos e princípios gerais para o desenvolvimento e utilização dos sistemas de inteligência artificial. Se for aprovado no Senado, o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção do presidente Lula. Inteligência artificial veio para ficar. Sendo bem utilizada, é uma ferramenta importante. Não dá para você lutar contra a tecnologia, é nadar contra a correnteza. O que você não pode é deixar a tecnologia tomar conta de tudo, a Deus dará, sem nenhuma lei que proteja quem possa ser vítima do uso dela nas mãos erradas. E o que não falta no Brasil é mão errada querendo espalhar notícia falsa. 10h37. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, a primeira participação, giro do nosso ouvinte que nos escreve e manda mensagem de texto pelo 19 97102 1493. Uma data hoje importante, hein? Se você não justificou o voto no primeiro turno das eleições municipais de 2024, hoje é o último dia para fazer sem pagar multa. A gente conta para você como isso pode ser feito, até mesmo pelo seu celular. E ainda, uma força-tarefa para identificar os principais problemas de um dos maiores patrimônios naturais do interior de São Paulo, o Rio Piracicaba, tão castigado esse ano com o problema da mortandade de peixes, que foi apontado como vazamento de uma usina, que até hoje jura de pé junto que não fez nada. A reportagem do Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Em um comparativo com dados levantados no ano passado, o Produto Interno Bruto, PIB, do estado de São Paulo cresceu em 3,5% entre os meses de janeiro e setembro deste ano. De acordo com o Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, esse crescimento se deu majoritariamente por conta dos setores de indústria e serviços. Ambos os setores registraram 3,2% de alta. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. São 10h41, de volta com o Manhã Bandeirantes. Nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, voltamos a falar sobre o grave acidente na rodovia dos Bandeirantes, que deixou 4 pessoas mortas, 5 pessoas feridas e que ainda tem, neste momento, uma interdição que provoca lentidão na pista sentido interior. Vamos ao vivo conversar com o repórter Igor Val, direto do local onde o acidente aconteceu. Conta pra gente, Igor, qual cenário você encontra neste momento numa das principais rodovias do Brasil. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia para todo mundo que está ligado no Manhã Bandeirantes. Heitor, muito congestionamento, tanto quem vai para o sentido capital paulista, tanto para o sentido interior. Aqui ainda o carro que o caminhão acabou batendo está completamente amassado. A gente lembra essa história, Heitor? Um caminhão invadiu um trecho de obras aqui no quilômetro 55 da rodovia Bandeirantes, sentido interior, altura da cidade de Jundiaí. Esse acidente foi por volta das 4h30 da manhã. No momento, Heitor, os agentes estavam terminando o trabalho de pavimentação aqui da pista, já estavam retirando a sinalização para ir embora. E esse caminhão descontrolado acabou batendo em um dos caminhões da concessionária, que em seguida subiu no carro onde os trabalhadores estavam dentro. Esse carro, Heitor, está completamente amassado. 4 pessoas, então, não resistiram a esses ferimentos e acabaram morrendo. 4 pessoas foram socorridas em estado grave e levadas para o pronto-socorro São Vicente de Jundiaí. Heitor, esse trágico acidente gerou um grande congestionamento, foram mais de 15 quilômetros de congestionamento para quem estava indo sentido interior e também para quem estava indo sentido capital, muito pela curiosidade, os motoristas passando devagar para olhar o que tinha acontecido. Nesse momento, Heitor, quem vai sentido capital, a partir do Hopi Hari já consegue perceber essa lentidão, são mais ainda de 10 quilômetros de congestionamento e também quem vai para o sentido interior, muitos carros, trânsito parado por aqui, Heitor. A gente continua acompanhando essa ocorrência que ainda está em andamento. O pessoal da concessionária Autoban, que administra o trecho dessa via, está trabalhando para tirar então os escombros das roupas das pessoas que então foram retiradas aqui. A perícia também foi acionada e vai vir para cá para investigar o que levou esse acidente trágico que deixou 4 pessoas mortas. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. Bom trabalho a você. Qualquer novidade, o Igor atualiza aqui na Bandeirantes, mas, portanto, o relato de quem, inclusive, estava até agora há pouco preso também nesse trânsito, o repórter Igor Val, desde o trecho que passa pelo Hopi Hari, Wet n Wild, Outlet Shopping, dali até Jundiaí, trânsito carregado. Ali a gente fala limite entre Itupeva e Vinhedo. Segue viagem um motorista na Bandeirantes e o acidente foi do outro lado, hein?
foi na pista contrária, mas sentido capital há essa lentidão também. Reflexo inevitável na rodovia Anhanguera. O motorista também enfrenta lentidão porque os carros, caminhões, ônibus que trafegam sentido interior são desviados já no quilômetro 47. Ali já é o comecinho de Jundiaí da Bandeirantes, são desviados para Anhanguera e a Anhanguera também entupida neste momento. A gente vai atualizando a informação às 10h45 para o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Mensagens neste momento no nosso Manhã Bandeirantes para a gente ouvir a opinião do nosso amigo que está do outro lado do radinho aqui na RB. Primeiro mensagem de áudio para a gente compartilhar com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Com as chuvas e essa inversão de mãos aí, que eu comentei que o caminhão de lixo até bateu aqui numa árvore e tal, eu tive 2 postes com as lâmpadas com problema, né, aqui na minha rua. Aí eu liguei na CPFL ontem à noite, né, falei, vou ligar lá na CPFL e descobri que mudou, né, que não é mais a CPFL que vem fazer o serviço, mudou para a prefeitura. Aí eu pensei na hora, até indaguei, né, o atendente da CPFL, por isso que o que eu vou dizer agora foi uma informação que o atendente me passou. Falei, poxa, se a prefeitura agora faz esse serviço, se a prefeitura que paga a energia da iluminação pública, ela não vai ter interesse de arrumar o poste, trocar a lâmpada, vai demorar muito mais. Aí disseram que é a CPFL que paga a prefeitura, que paga uma empresa terceirizada para vir fazer o serviço. Falei, pensei na hora, poxa, a CPFL não podia resumir o pavão, contratar esse serviço e vir ela mesma fazer? Bom, essa foi uma informação que me passaram. O telefone é 0800 002 1747. Boa. O novo telefone para você consertar o poste de luz da sua rua. Heitor Fredo, eu tenho uma outra indagação que é o seguinte. Lembra que lá, mês passado ou mês anterior, nós colocamos aqui o negócio do SPVAT, que São Paulo não vai cobrar? Nós já estamos quase, eu faço as coisas em janeiro. Temos mais uns 10 dias aí. Como está essa história? São Paulo realmente não vai cobrar? Porque é uma tarifa federal, a gente vai ter que pagar. Aí como vai pagar isso daí? Porque no banco não aparece o pagamento, não aparece agora, né? Eu vou ver em janeiro, logicamente, né? Mas como que está essa história? São Paulo resolveu, afinal, pagar esse imposto aí, que na minha opinião não deveria de ter, o SPVAT, recolocado pelo governo federal atual? Um grande abraço a todos, DJ Ale. A última informação ainda consta que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais são alguns dos estados que recusam a cobrança do novo SPVAT em 2025. Essa foi a última informação, mas ela é antiga, ela é de outubro. Desde lá, não tem nada novo sobre o assunto, DJ Ale. Tendo qualquer atualização, nós vamos sim contar para você. Sobre a burocratização para troca de postes, para que facilitar se você pode dificultar? Isso às vezes é o mantra do serviço público. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. O Edson Elias. Edson, bom dia para você, obrigado por estar também conosco na Rádio Bandeirantes. Sobre as redes sociais, há uma situação muito perigosa para a saúde pública que vem ocorrendo. O Edson conta que são anúncios de supostos medicamentos para diversas finalidades, como, por exemplo, aumento da próstata ou emagrecimento. Medicamentos estes sem registro da Anvisa. Anúncios feitos por supostos médicos. Uso de imagem de artistas e, o que é pior, quando você analisa o site Reclame Aqui, vai encontrar só reclamação, apontamento negativo sobre esses produtos que se dizem milagrosos. O que leva o Edson a ratificar o quanto se aproveitam da péssima educação da maioria da população deste país, que não tem discernimento e cai nessas arapucas. Tudo isso com a omissão das autoridades da saúde em alertar a população. Onde chegamos até a morte recente da jovem que fez lipoaspiração consultando o médico pela internet. Esse é um ponto extremamente importante que o Edson Elias toca
E precisa estar na discussão também sobre a responsabilização de quem é dono dessas plataformas. É claro que o criminoso é o estelionatário que se passa por médico. É óbvio que o bandido da história é quem vende um medicamento que é um placebo. Mas se a plataforma permite que isso aconteça, ela também não pode ser tratada como uma coitadinha. Porque se eu fizer uma publicidade de um produto que faça mal para a saúde, eu vou ser responsabilizado também quando o processo vier. Por que a plataforma, o Facebook, o Instagram, ele tira o corpo fora e fala, não, eu não tenho nada a ver, eu só estou oferecendo espaço. Não é espaço. Se a plataforma tem a capacidade de saber a música que eu ouço, o time que eu torço, o político que eu voto, o restaurante que eu almoço, se tem a capacidade de saber onde eu moro, o trajeto que eu faço, não vai ter a capacidade de saber que é um golpe que está sendo aplicado ali? Não vai ter como você filtrar esse tipo de anúncio a partir dessa lista de reclamações que a empresa já recebeu? Não tem como juntar os dados, cruzar as informações de plataformas que são da mesma empresa e dizer, não, fulano da Silva não pode mais ter uma conta porque ele já abriu contas que foram denunciadas por fraude. Lógico que dá. Não faz porque não tem esta vontade. E se não tiver a lei, vai ser cada vez mais difícil lidar com as plataformas. Porque já virou uma terra em que cada um acha que pode fazer o que quiser. A lei tem um limite. A mais recente é de 2014. Se a gente não atualiza, os bandidos vão se atualizar e vão aproveitar que a lei é frouxa. Como tudo nesse país. O Edmilson, final telefone 9884, desejando bom dia. Quero fazer um comentário importante de acordo com a declaração do motorista. Mesmo disse que não viu a interdição. Falando a respeito do grave acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. O Edmilson diz, tem uma opinião em relação a isso de um fato que ocorreu com ele mesmo, ontem, na rodovia Campinas-Montemor, a SP-101. O Edmilson estava trafegando na altura do bairro Rosolém, em Hortolândia, tomou uma fechada, que ele disse que foi algo assustador, de um caminhão. Por pouco, isso não ocasionou nenhuma tragédia. Aí o Edmilson diminuiu a velocidade, seguiu o caminhão por alguns quilômetros e ele continuou andando em zigue-zague. Quando resolveu ultrapassar o caminhão, o motorista estava com o celular na mão. Dentro desse fato, podemos dizer que muitos acidentes podem ter a mesma causa do que o Edmilson viveu na SP-101, não ver uma interdição. Muito estranho para não dizer outra coisa. Eu ando pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, Edmilson, todos os dias, em diversos horários, desde 2008. Já peguei várias interdições pela rodovia em obras. Trabalhei por um período na madrugada, repórter da madrugada. Então viajava 11 horas, 1h30, 3 da madrugada para fazer reportagem. Eu nunca vi uma obra no sistema Anhanguera Bandeirantes mal sinalizada. Eu já vi obra que eu pensei, mas tinha que ser agora. Outras que eu olhei e pensei, vai trocar o asfalto só para justificar o pedágio que tá caro. Agora, mal sinalizada eu nunca vi. E essas de madrugada especificamente, eles colocam refletores que são iguais aos de estádio de futebol. Então imagine 3, 4 daquelas luzes que ficam nos refletores, 3, 4 daquelas, sinalizando onde a obra está acontecendo, para que eles possam, os profissionais, enxergar o que eles estão fazendo e para que o motorista tenha uma visão como se fosse de dia. Eu nunca vi obra mal sinalizada no sistema Anhanguera Bandeirantes. Celular na mão de motorista dá para perceber quando você está dirigindo atrás e o carro está comendo faixa, balançando, bambeando para lá e para cá. É batata. O que o Edmilson fez, a gente, quando faz, é a mesma coisa. Passou do lado, o cara tá ali com o celular na mão. E já não é mais com o celular na orelha, porque ninguém mais está ligando, telefonando. É o celular na mão, que distrai ainda mais.
Porque a pessoa ela tem que ler uma mensagem, ela tem que procurar a figurinha para responder e o trânsito comendo solto. Se ela não achar aquela figurinha do joinha, meu Deus, não consigo mandar mensagem. Não é para mandar mensagem mesmo. Se for urgente, tem que parar num posto de combustível, responder e depois voltar à viagem. Mas quantos fazem isso? Às 10h54, o José Rodrigues também conosco, desejando bom dia. É necessário responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos espalhados em suas redes sociais. Aqueles que são visivelmente, né, José Rodrigues, criminosos e que continuam lá depois de denúncias, têm que ser responsabilizados mesmo. Não dá para colocar o negócio no Facebook e já também imaginar que o Facebook vai conseguir identificar tudo que está acontecendo por ali. Mas tem uma denúncia, tem uma reclamação, tá no site do Reclame Aqui, tá no Procon e continua no Facebook, aí a empresa tem que sim ser responsabilizada. 10h55, falando de internet, o Thiago Prudente está cada dia em um lugar no estado de São Paulo, acompanhou a tentativa de impeachment do presidente do Corinthians, acompanhou Black Friday e hoje ele vai trazer uma novidade que em breve fará parte da nossa vida. O 5G puro. Como assim? Já não tem 5G? Tem, mas não tem. O que a gente consome é um 5G ainda com interferências. Não é aquela velocidade da internet que a tecnologia pode alcançar. E o que significa ter o 5G puro? Nosso parceiro Thiago Prudente vai explicar. Esse símbolo aparece no celular do brasileiro há mais de 2 anos, mas ainda não convenceu. Ficou um pouco mais veloz assim, posso falar, mas mega não. Achou que ia ficar muito mais veloz quando falaram do 5G? Eu achei que ia até voar. E não estava voando mesmo, porque o 5G puro ainda não estava liberado. Para entender o que está acontecendo, imagine faixas de uma rua. Essa primeira aqui é do 4G, que podia atingir até 100 megabits por segundo, mas na média ficava em 20. Com a chegada do 5G, foi liberada essa faixa do meio, mas ela ainda era mista. Melhorou a velocidade, mas não entregava o que prometia. Agora foi liberada essa terceira faixa exclusiva para o 5G e que promete altas velocidades. O sinal agora foi liberado, isso era uma questão que estava prevista desde o leilão, porque dependia de uma limpeza de uma faixa de sinal. Por quê? Porque o mesmo espectro, o mesmo lugar onde está o 5G, antigamente era ocupado pelas antenas parabólicas e por outros sinais. Fizemos o teste na região da Avenida Paulista, que já tem o novo 5G. Num teste de velocidade, o aparelho 4G atingiu apenas 70 Mbps, enquanto o 5G chegou a 533. As operadoras têm até 2029 para ativar o sinal puro para todas as cidades brasileiras acima de 30 mil habitantes. Tempo também para trocar de aparelho. Eu acho que não mudou nada, que meu celular é velho. Mas você tá no 4G ainda? Eu tô. Não pensa em mudar, não? Eu quero mudar ano que vem. Para ter mais velocidade. Com certeza. A promessa do 5G puro é de uma velocidade média de 300 Mbps. Na prática, seria possível baixar 90 músicas em 1 segundo, ou um filme de 2 horas em 2 minutos. E vai muito além das telas. A tecnologia permite conectar tudo, do eletrodoméstico à casa, robôs nas linhas de produção das indústrias, carros autônomos, irrigação automatizada no campo. Na saúde, a inclusão de novos equipamentos e cirurgias remotas, além do uso da inteligência artificial. Ele possibilita uma nova geração de recursos, então é por isso que não dá para perceber isso imediatamente, mas a partir da hora que uma cidade tem 5G, um tempo depois nós vamos perceber o quanto que isso foi determinante para poder acessar a tecnologia de um jeito totalmente diferente. 10h58, seja no 5G ainda impuro, seja no 4G, seja no Wi-Fi, você pode utilizar o seu celular para justificar a ausência nas eleições, caso não tenha feito no dia da votação do primeiro turno. Isso tem prazo. Hoje é o último dia para você fazer a justificativa eleitoral sem o pagamento de multas. Mas calma, não é o fim do mundo se você não conseguir justificar a sua ausência. Porque no dia
pelo próprio celular, se você estivesse fora da cidade, você já podia ali clicar e mostrar pelo mapa do seu GPS que você não estava no local de votação. Mas existem situações que você não tem como justificar porque você não foi. O Everton Ramos explica pra gente o que fazer nos dois casos. Quando dá pra justificar sem multa ou quando você tem que pagar uma multinha que não dói tanto no seu bolso. O estrago é maior se você deixar pra lá. E o Everton explica por quê. Campos preenchidos, o motivo da ausência descrito, comprovante de endereço anexado e terminou. E feito. A Natália justificou a ausência dela no dia da votação. Eu achei que ia ser um pouquinho mais complicado, mas realmente foi muito rápido. Ela mora há 5 anos em Campinas. Além do local de votação ser em Sumaré, onde ela cresceu, a maquiadora viajava no dia das eleições. E foi bem em cima. Por dúvidas que eu não tirei antes, e agora que eu esclareci as dúvidas de qual documento eu podia anexar, aí agora eu consegui fazer então a justificativa. São os eleitores na faixa etária entre 18 e 69 anos obrigados a votar que, caso não tenham comparecido às urnas no dia da votação, os que devem justificar o voto. O detalhe é que nem toda ausência no dia da votação tem justificativa. Um exemplo são aquelas pessoas que passaram mal no dia e não procuraram atendimento médico e, portanto, não têm o atestado para comprovar. Para elas, a única saída vai ser pagar a multa no valor de R$ 3,51. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só em Campinas, 274 mil eleitores não compareceram no dia da votação. E até o início do mês passado, 50 mil haviam justificado o voto. Além da multa, a falta de explicação também pode causar restrição à emissão de documentos, como o RG ou passaporte. A justificativa pode ser feita de 4 maneiras: pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica no site do Tribunal Superior Eleitoral, no autoatendimento eleitoral disponível também na página do TSE e de forma presencial, através do formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que deve ser preenchido e entregue no cartório eleitoral mais próximo. Independentemente da opção, a solicitação passa por um juiz que analisa se a argumentação é ou não válida. Último dia hoje para o primeiro turno das eleições municipais. Para o segundo turno, que é considerado uma outra eleição, o prazo é um pouco maior. Mas se você não votou em nenhum dos turnos, já aproveite o embalo e faça essa justificativa. É a melhor forma de você ter a documentação em dia e também ter a possibilidade de tirar informações, saber sobre o próximo pleito eleitoral. Participe das eleições. O Everton falou com a Natália e... uma cornetadinha, vai. Foi curioso como ele falou, né? Que ela é de Campinas e vota em Sumaré, mas encheu a boca pra falar. Eu achei que ela votasse no Piauí. Mas ela tava viajando no dia, né? Então, por isso que ela não pôde ir a Sumaré, pertinho aqui de Campinas, mas principalmente pelos outros compromissos. Muita gente trabalha no dia da eleição, muita gente tem as suas atividades ou já tem uma viagem comprada e não vai abrir mão de algo que está pago. É compreensível, cada vez mais. Mas cumprir agora com essa nova etapa também é uma forma de você evitar dor de cabeça. 11h03. Deixa eu falar agora com a Júlia Zampieri a respeito de um projeto ligado ao meio ambiente num dos maiores patrimônios naturais que nós temos no estado de São Paulo. O Rio Piracicaba. Rio Piracicaba, recentemente, passou por capítulos sérios de mortandade de peixe e no final de novembro teve mais um caso. Em plena Piracema, que é o período da reprodução dos peixes, foi identificada uma mortandade na região do distrito de Artemis. Não é a única, não é um caso isolado. E a partir disso, um mapeamento está sendo feito com profissionais, com técnicos, para entenderem o tamanho do estrago e os pontos mais sensíveis para o Rio Piracicaba. A Júlia Zampieri conversou com a Valéria Castilho, que é a gerente de operações por trás desse trabalho, e com o Alexandre Rezende, o diretor de sustentabilidade, e eles explicam o que está sendo feito no Rio Piracicaba, patrimônio da região.
Com a missão de traçar um diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba, o projeto vai coletar amostras de água em 30 pontos e utilizar técnicas de DNA que permitem identificar fragmentos genéticos de espécies aquáticas. Com a coleta dessas informações, será possível analisar os genes presentes na água e mapear a biodiversidade. E cada trecho nós pegamos amostras dos tributários. O que são os tributários? São onde os efluentes acabam chegando no rio, né? Então nós estamos pegando a amostra próximo desses tributários e levando para o laboratório para ter esse diagnóstico. A área de estudo começa no encontro das águas dos rios Atibaia e Jaguari, no município de Americana, principais afluentes do Piracicaba, com término no rio Tietê, entre os municípios de Barra Bonita e Santa Maria da Serra. A expedição vai classificar as espécies de peixes que ainda habitam o rio, subsidiando futuras ações de repovoamento e conservação. O trabalho é coordenado pela Associação Remo Piracicaba, com parceria de empresas do setor privado e pesquisadores especializados em recursos hídricos. Estão previstas mais 3 expedições para 2025, com análises nos mesmos 30 pontos. Ao final dessa operação, será elaborado um relatório analítico completo para cientistas e técnicos interpretarem os dados. Caberá então a esses profissionais definir formas de prevenir tragédias ambientais e garantir um futuro mais sustentável para os cursos d'água e habitantes do entorno. E nós teremos essa união de esforços, gerando um conteúdo muito importante para conhecer a fundo a qualidade, para, consequentemente, os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público poder tomar as devidas providências. A iniciativa é uma resposta à tragédia ambiental que atingiu um trecho de 70 quilômetros, incluindo um santuário de animais conhecido como Mini Pantanal, que matou mais de 230 mil peixes em julho deste ano. O dano ecológico gerou uma multa de 18 milhões de reais, aplicada pela CETESB à usina São José de Rio das Pedras. O Ministério Público e Polícia Civil também investigam o caso e a empresa diz que não foi comprovada a responsabilidade dela. 11h06, depois do intervalo, está preso o policial militar que jogou contra um homem da ponte. Vamos lá. São 2 casos recentes, certo? O do tiro nas costas e o da ponte. A Justiça Militar decretou a prisão do soldado que jogou o homem de uma ponte durante uma abordagem em São Paulo e pediu a prisão do homem que atirou contra o ladrão de sabão líquido em uma loja de conveniência. A gente atualiza essas 2 histórias. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, se manifestou sobre o tema. E ainda, você vai ver também novas informações sobre a discussão do fim da escala 6x1 de trabalho. Uma pesquisa aponta que 70% da população apoia o fim dessa escala. A gente traz esses números completos na volta do intervalo no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Os eleitores e eleitoras que não compareceram às urnas no primeiro turno de eleições municipais de 2024 têm até essa quinta-feira, dia 5 de dezembro, para justificar a ausência. Lembrando que o não comparecimento à votação, caso não haja justificativa, acarreta em multa. É possível justificar o voto de forma online pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema Justifica. Pelo e-Título, o eleitor ou eleitora deve fazer o login, clicar em mais opções e selecionar justificativa de ausência. Após o carregamento da página, deve preencher o turno da eleição cuja ausência se deseja justificar, escrever a justificativa e o e-mail e anexar um documento de comprovação. Pelo sistema Justifica, a usuária ou usuário deve preencher os dados solicitados e enviar o documento de comprovação. Presencialmente, a justificativa é feita pelo preenchimento do formulário de requerimento de justificativa eleitoral pela eleitora ou eleitor e posterior entrega a um cartório eleitoral. Quem optar por essa forma de justificativa deve apresentar um documento oficial com foto para validação. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 12 minutos, a Justiça Militar de São Paulo decretou a prisão preventiva do soldado Luiz Felipe Alves Pereira, de 29 anos. O policial flagrado na madrugada de segunda-feira jogando um homem de uma ponte durante uma abordagem no bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. O soldado foi detido e está, neste momento, sendo encaminhado para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Na terça-feira, já se apurou mais detalhes por parte da Corregedoria da Polícia Militar. Luan Felipe, eu falei Luiz? É Luan. Luan Felipe Alves Pereira e outros 12 policiais militares já foram afastados e levados à Corregedoria da PM. Marcelo do Amaral, de 25 anos, é o homem abordado após a perseguição da Rocan, equipes de rondas ostensivas com apoio de motocicletas. O que foi registrado pela polícia? Ele conduziu uma moto sem placa e foi abordado em Diadema, no ABC Paulista. Teve uma perseguição por cerca de 2 quilômetros. No momento que a viatura consegue abordar esse homem, pessoas começam a gravar. Porque se já tinham sacado o celular antes de jogar esse homem da ponte, significa que a cena já estava tensa antes. Quando a vítima é arremessada, o vídeo não deixa nenhuma dúvida do que o governo do estado assumiu como sendo um abuso de autoridade, um crime. A ocorrência, que foi feita pelos policiais, omitiu o pequeno detalhe de que o abordado foi jogado pela ponte após ser interceptado. Mas o vídeo está aí para provar. Esse vídeo mostra ainda policiais da Rocan manejando a moto desse suspeito
antes dele ser jogado da ponte. Testemunhas disseram que cerca de 15 pessoas se aproximaram para socorrer aquele homem que caiu no córrego. Os policiais mandaram eles ir embora. Sai todo mundo daí. Marcelo sobreviveu à queda. Após sair do córrego, aparentava estar desnorteado. Foi socorrido por um amigo que o levou a um hospital em uma outra moto. Isso tudo segundo relatos de testemunhas, que já estão esses relatos nas mãos da Corregedoria da Polícia e que embasaram esse pedido de prisão. A ouvidoria da Polícia Militar diz que pediu afastamento e punições. Em nota, afirmou que medidas estão sendo tomadas e não têm se mostrado eficazes contra a violência policial. E ainda que a Secretaria de Segurança legitima a política de morte e vingança. Isso foi assinado por Cláudio Silva, corregedor das polícias do estado de São Paulo. A outra história, que também ganhou repercussão nacional e até internacional, tem um desdobramento. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do policial militar Vinícius de Lima Brito, o que foi gravado matando um jovem negro que furtava um mercado, uma loja de conveniência na zona sul de São Paulo. Quem está conosco é o Guilherme Oliveira para contar mais sobre esse pedido do Ministério Público, que se soma a outros pedidos de prisão também, Guilherme. É uma novidade agora há pouco, o Ministério Público de São Paulo pedindo a prisão do policial militar Vinícius de Lima Brito. E eu vou ler alguns trechos aqui do documento do Ministério Público de São Paulo, quais são as justificativas para esse pedido então. De acordo com o Ministério Público, o policial militar Vinícius de Lima Brito, que deu 11 tiros nas costas do jovem Gabriel Renan, que como a gente sabe, infelizmente, acabou morrendo, praticou homicídio qualificado e delito hediondo, portanto, um delito grave, além de utilizar a arma da corporação da Polícia Militar para praticar um crime. A gente noticiou ontem, que o Vinícius de Lima Brito, ele foi reprovado na primeira vez em que ele tentou entrar na Polícia Militar no exame psicológico, e esse exame, no resultado, deu que ele tinha descontrole emocional. Só que o Ministério Público de São Paulo descobriu mais coisa sobre esse policial militar. De acordo com um documento, em apenas 10 meses de corporação, ou seja, do Vinícius de Lima Brito dentro da Polícia Militar, ele já esteve envolvido em outras 3 mortes em circunstâncias semelhantes, mas sem detalhar então quais são as ocorrências. A gente noticiou ontem por aqui também que ele é investigado por 2 mortes na Baixada Santista. Então agora é mais um pedido de prisão, dessa vez do Ministério Público, ao PM Vinícius de Lima Brito. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Sobre o assunto, tem mensagem com a opinião do nosso ouvinte. O Adriano Vermelho é quem nos escreve o seguinte: nos últimos dias, notícias escancarando a ação de maus policiais tomaram conta da mídia. Bom, amigos, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, ele escreve, nem a fúria tática e imparável de um Capitão Nascimento, nem a placitude de um oficial finlandês que é obrigado ou acredita de verdade no que diz seu compatriota cidadão pagador de impostos. Precisamos sim de uma polícia séria, dura quando precisar ser e principalmente legalista. Afinal, eles representam o Estado que nós mantemos. Portanto, precisamos e os queremos do nosso lado e não com uma dúvida imprevisível e assustadora sempre. Todos que vivem em bairros mais periféricos conhecem sim as duas versões. Policial bom, graças a Deus, grande maioria, escreve o Adriano, que estão sempre lá, dispostos a ajudar, dedicados e prestativos. Aqueles vocacionados para o trabalho. E todos já conheceram pelo menos um mau profissional. E veja que toda profissão tem que usa da sua posição para subjugar o cidadão comum, mas em tese seria fácil acabar com isso. É só expurgar esses maus policiais antes que continuem e desmoralizem toda uma corporação séria. Mas é fato que, como em todo lugar, temos um forte corporativismo, que nessa profissão pode se explicar pela necessidade de confiança nos companheiros. E mais, há um tempo observamos a entrada da politização nas companhias. O Adriano conclui dizendo que ele ainda acredita que são exceções e que se
esses acontecimentos trágicos e vergonhosos não forem exemplarmente punidos, podem amanhã serem regras. Precisamos da Polícia Militar, sim. Ela é a nossa última linha de defesa contra a dominação do crime. Punição aos que são delinquentes e respeito e reconhecimento aos que cumprem a sua missão. É isso aí, Adriano. Assina embaixo com o que diz o Adriano Vermelho. Só com relação à questão política, se você vê o tanto de gente que está apoiando o que foi feito com esses dois homens na abordagem policial, eu começo a repensar o quanto politicamente pode ser ruim punir esses policiais, ou não punir esses policiais. Em São Paulo, no estado de São Paulo, você ter uma polícia violenta dá voto. Dá voto, por incrível que pareça. Não acho que seja esse o perfil que o governador Tarcísio de Freitas vai querer para sua campanha. Não acho que o secretário Guilherme Derrite queira ter a sua imagem associada a policiais que descumprem o protocolo da polícia, tanto que os dois já se posicionaram. Mas dizer que a população de São Paulo integralmente desaprovou o que aconteceu é esconder o que a gente está vendo na nossa cara. E é um absurdo ter gente que apoie, mas tem. E não é pouco. Não é pouco. 11 horas e 20 minutos, mensagem de áudio também para compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, amigos. Deveria esse cara que a polícia jogou no córrego, ele deveria, além de processar os policiais, processar o Estado. Tem que processar. Entra com um processo contra o Estado e contra os policiais. Assim a polícia militar vai vamos ver se vai tomar jeito o governador Tandy Negrão. Chance é bem grande, viu? A chance também de ter um advogado o orientando a fazer isso é enorme. Casos assim de grande repercussão, sempre aparece um advogado que está bem informado, acompanhando todo o noticiário, que Costa e fala, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. E é direito, se é direito tem que ir atrás. E a chance é bem grande de ganhar uma indenização. Talvez o neto dele receba o dinheiro, mas que ele pode ganhar na justiça, ele pode. Às 11 horas e 21 minutos, só mais um agradecimento aqui ao Marco Silva Bedin, que está conosco também. Daqui a pouco eu leio a mensagem do Marco, porque saiu uma pesquisa a respeito de uma consulta popular do que as pessoas pensam da discussão do fim da escala 6x1. 70% da população diz ser favorável à mudança da regra trabalhista que hoje exige uma jornada de 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. A pesquisa foi feita pelo projeto Brief, em parceria com uma plataforma chamada Swayable. São 3.122 pessoas ouvidas em todo o Brasil. E olha que curioso. Dos entrevistados, dos 70% que disseram que querem a mudança da escala 6x1, 81,3% dizem que são de esquerda. 81% das pessoas que se dizem de esquerda querem a mudança. Das pessoas que se dizem de direita, 59,4% também dizem que são a favor do fim da escala 6x1. A simpatia a essa causa cresceu quando os responsáveis pelo levantamento apresentaram mensagens com argumentos favoráveis. Aí o apoio foi de 91,3% dos que se diziam de esquerda e 71,5% dos que se diziam à direita, o que levou à conclusão de que nesse debate o aspecto da relação de trabalho é mais relevante do que o alinhamento ideológico. A simpatia à causa entre as mulheres é entre 7% e 10% maior do que entre os homens. 86% das mulheres são a favor do fim da jornada 6x1. 76% dos homens são a favor. Aqui é óbvio, né? A mulher ela tem a escala 6x1 para ela cumprir e mais a escala 7x24 em 365 dias do ano, dentro de casa, como mãe, como esposa, numa sociedade em que ainda não se tem a divisão correta de tarefas,
Então, essa mulher ela já tem uma escala longa no trabalho e depois uma escala longa dentro de casa e ninguém para olhar por ela. A proposta para acabar com a escala 6x1, que viralizou nas redes sociais no mês passado, está em debate na Câmara dos Deputados e é de conhecimento de 89% dos entrevistados. De cada 100 pessoas, 89 dizem que sabe que isso está sendo discutido no Brasil. Questionada sobre motivações das empresas que se opõem à proposta, 65,8% das pessoas ouvidas nessa pesquisa disseram acreditar que a resistência é porque o modelo atual permite às companhias explorar mais o trabalhador e maximizar lucros. As pessoas responderam assim? Com esse termo técnico todo? Eu vou querer ler essa pesquisa também, para ver se as perguntas também não induziram as pessoas a responderem assim. Já a ideia de que a elite econômica historicamente se posiciona contra avanços nos direitos trabalhistas tem a concordância de 68,1%. Eu concordo com tudo isso, tá? Eu só estou estranhando as pessoas terem essa consciência de classe de uma hora para outra. Muito é em função da condução da pergunta. E aqui a pesquisa deixou claro isso também, transparente. Quando foram apresentados os argumentos contra a escala, aumentou a popularidade do projeto. Agora, esse é o tipo de assunto que não importa em quem você votou. Se você trabalha na escala 6x1, você sente na pele o que está sendo discutido. E aí, como é que você vai apoiar um político só porque você gosta dele com um projeto que está indo contra o que você pensa? É a cabecinha explodindo nessa hora. A mensagem que chega aqui do André. Heitor, só apoia a escala 6x1 aqueles que são pobres de direita, que são puxa-saco de patrão e de empresário. Nós, trabalhadores da escala maldita, somos contra ela. Tem gente que não entende, tem gente que acredita realmente nos argumentos que são ali colocados, e existem argumentos a serem colocados, mas eu, particularmente, não vejo nenhum deles ser realmente confiável, que geralmente vem de quem mais quer tirar do trabalhador aquele último sangue, aquela última gota de suor do seu trabalho. O Marcos Silva Bedin diz aqui, é incrível como o presidente Lula é grande, por mais que batam nele, ele cresce. Ele está governando sem o Congresso e mesmo assim está acabando novamente com a fome, levando o Brasil para uma potência econômica. Não tá bem sem o Congresso, não. Sem o Congresso não tá. O Congresso está ali também fazendo as suas concessões, principalmente com as emendas, as polêmicas emendas. Aliás, vamos falar desse assunto. O Caian Messina vai trazer pra gente um embate público que aconteceu entre o presidente da Câmara, Arthur Lira. Embate entre aspas, discussão, debate, como tem que ser numa república democrática. O Arthur Lira, presidente da Câmara, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foram convidados para o mesmo evento. Discutiram o assunto. E o Caian Messina conta pra gente sobre esse impasse das emendas. As insatisfações de deputados com a decisão do Supremo para a liberação de emendas ganharam um tom de reclamação pública durante o Fórum J, o Brasil em 10 anos. O Congresso aprovou uma lei, essa lei foi sancionada, dando o que eu sempre falo de transparência, rastreabilidade, tranquilidade. E quem fizer errado na ponta tem todos os órgãos de controle para tomar conta. E logo em seguida, uma outra decisão, remodelando tudo que foi votado, causa muita intranquilidade legislativa. A revolta é com as mudanças impostas pela Corte que tornaram as regras mais rígidas, como a que obriga a divulgação do nome do parlamentar que envia o dinheiro via emendas de bancada e comissão. Se tiver algum ponto relevante a ser reconsiderado, nós vamos repensar. Mas, no geral, a ideia de que as emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, têm que ter controlabilidade e não pode ter uma fragmentação absoluta, você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público, foi basicamente isso que o Supremo fez. Eu acho que está correto. Para tentar melhorar o clima, o governo agiu. A Advocacia Geral da União pediu reconsideração ao STF sobre as normas exigidas. Noite adentro, o governo conseguiu uma vitória. A urgência para análise dos projetos do ajuste fiscal foi aprovada. A promessa do comando da Câmara é fazer sessões de segunda a sexta todas as semanas, até quase o Natal, para que os textos entrem em vigor ainda neste ano. O ministro da Fazenda voltou a pedir calma. Não me parece que
as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns estão querendo fazer parecer. Mas eu acredito que o que foi endereçado, ele, nesse momento, ele atende o que a área econômica pretende de resultados fiscais nos próximos anos. E com a reportagem do Caian Messina, nós encerramos essa edição do Manhã Bandeirantes, que teve os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Uma ótima quinta-feira para você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani.